Nós estamos abrindo mais um bloco do nosso programa e olha, o assunto agora é captação de energia solar. Eu vou dizer a vocês que eu já fui procurado algumas vezes por algumas empresas, né, que trabalham com isso, que se propõem a trabalhar com isso, e demorei a abordar esse assunto aqui no programa, muito em função de perceber uma certa falta de conhecimento das pessoas com quem eu tive contato. E hoje eu trago aqui 2 de 3 engenheiros que são os caras que põem a mão na massa, né? Então, eles têm toda a credencial para explicar de uma forma didática. Eu vou confessar a vocês aqui que a gente treinou bastante para que a coisa não fique muito técnica, mas que também não fique muito simplória, né? Então, eu tenho aqui convidados o Vladimir Lima Júnior e também o Ricardo Rocha, da EVR. Ficou faltando o Erivaldo Carlos, né? Que são 3 amigos de faculdade. Tudo bem, Vladimir? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Pedro? Muito prazer em receber vocês aqui. Já vou entrar nesse assunto. Antes eu quero contar um pouco do histórico da EVR, Solar Engenharia, né? A EVR, né, que é Erivaldo, Vladimir e Ricardo, nasceu a partir da amizade deles, e não só da amizade deles na faculdade, eles desenvolveram muitos projetos juntos, inclusive alguns premiados, né, Vladimir? Pedro, primeiramente é um prazer estar com você aqui. E falando da EVR um pouco, a nossa história, ela começa cerca de 8 anos atrás, quando a gente estava na faculdade de engenharia ainda, na Unisanta. Eu, o Vladimir, o Erivaldo e o Ricardo, nós já tínhamos a ideia de empreender na área de engenharia elétrica e principalmente na área de energia renovável, né? Sim. Então, como o assunto da energia solar está em voga agora, é um assunto que está em alta, né? E melhorou bastante a questão hoje, assim, do preço, o retorno, ele é bem mais... No começo era quase que... ficava inviável, assim, né? O custo era realmente para uma classe social muito elevado. Hoje a gente consegue fazer sistemas bem... E o tempo de retorno muito demorado. Diminuiu muito o payback hoje, né? E aí, através disso, nós decidimos empreender nessa área, lançamos a EVR, né? Que legal. E olha, antes da EVR, eles tiveram vários projetos que fizeram em conjunto, e um deles o CIGECEL, né? Que é Sistema Integrado de Gerenciamento de Energia Elétrica, é isso? É isso mesmo, Pedro. Como é que foi o desenvolvimento, Ricardo? Me conta um pouquinho. Antes de mais nada, satisfação estar aqui com você também. Satisfação minha, o espaço aqui. O CIGECEL, né, surgiu do nosso TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, né? Nós desenvolvemos um dispositivo que ele fazia a medição do consumo de energia elétrica de qualquer dispositivo na sua residência. Simplesmente desplugava o equipamento da tomada, colocava esse equipamento, que ele era bem portátil, e plugava o equipamento, uma geladeira, por exemplo, no CIGECEL, e ele transmitia online, né? Então, saber qual é o eletrodoméstico, eletroportátil que está trazendo um consumo maior. Qualquer coisa que você desconfiasse, assim, esse é o vilão aqui da minha casa, eu quero saber realmente... Ar-condicionado dá para medir com o CIGECEL? Ar-condicionado também. Que é um dos maiores vilões, não é? Sim. O chuveiro é um pouco mais, né? O chuveiro é mais, né? E aí o nosso orientador, né, do TCC, ele viu ali que poderia ser um projeto que poderia ter um futuro maier, né? E aí ele levou a gente para a feira do Neorama. Então a gente acabou sendo premiado também, né? Participando lá do Neorama. O projeto foi patenteado, né? São 2 patentes, né? Porque o Ricardo colocou bem, só que faltou o quê? Ele tem um aplicativo. Então essa tomadinha, vamos dizer assim, é uma tomada mesmo que a gente encaixa na residência. Vamos supor, você desconecta lá o teu ar-condicionado, como você falou. Desconecta ele da tomada, coloca o CIGECEL e conecta... E põe e coloca nele. Uma espécie de um Benjamin, vamos falar assim. Uma caixinha pequena E ele transmite aquela informação para o seu celular, através de um aplicativo. Então nós produzimos o aplicativo e o equipamento, né? E aí veio a China, né, inundando o mercado de um monte de dispositivo similar ao nosso, com um preço, né, e um custo muito menor, e também facilitando o acesso a todo mundo, e a gente acabou abandonando o CIGECEL. A gente percebe a paixão que eles têm pela profissão que eles escolheram, né? Os 3 tiveram muito sucesso na carreira e nunca se afastaram. E a partir do momento em que a captação de energia solar começou a ficar, do ponto de vista financeiro, mais viável, eles já começaram a acalentar com maior dedicação a ideia de se juntarem oficialmente. Agora tem empresa constituída, tem escritório, aliás, vou colocar as imagens do escritório já, né? O escritório está super bem montado ali e viabilizar, sobre todos os aspectos, a captação de energia solar. Antes de mais nada, a gente tem que falar sobre sustentabilidade. Recentemente, nós tivemos uma reunião aí, mundial em função, né, de energia limpa, em função de sustentabilidade, e a captação de energia solar, para começar,
é um grande colaborador nessa linha, né? O que, para quem assistiu agora essa entrevista que ocorreu há uns dias atrás, a fala inicial que foi do Biden, se você parar para pensar, acho que era 3 minutos de cada líder. De 3 minutos, 2 minutos e meio, ele falou sobre eletricidade e sobre energia renovável. Então, a gente sabe que é um assunto que realmente agora vai acontecer. Né? O Brasil talvez esteja um pouco atrasado quanto a isso, mas também já tem muita coisa acontecendo. Então, eu acho que é o momento realmente. Tá? A primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, olha, vivemos numa região litorânea, onde faz muito sol. Então, é a região mais apropriada, deve ter já bastante empresas, imóveis, residências com esse tipo de captação. E, na verdade, não, né? A Baixada Santista, como um todo, está atrasada em relação até ao interior do estado. Né? E uma das perguntas nossas era por que a Baixada está atrasada perante a outros locais, né? E a gente chegou à conclusão do seguinte: talvez esteja mais atrasado por conta de financiamentos, de viabilização econômica, essa é a verdade. Mas em matéria de eficiência, ela é menor do que o interior de São Paulo, mas também não tanto, nada que inviabilize isso. Né? Essa questão que o Ricardo colocou muito bem, é que às vezes a pessoa acha assim, pô, sol, calor, então vai gerar energia. Não é, o calor ele é um vilão, porque o calor ele perde a eficiência da placa. Na verdade é a claridade, é a solaridade que a placa recebe. Então em regiões frias como o sul do Brasil, que tem muita claridade, a geração é muito maior do que locais como no Nordeste, que é muito quente. Entendeu? Então, mas isso não inviabiliza a Baixada. A Baixada é muito promissora para isso. Aqui dá tranquilamente. A gente pediu para que eles fizessem uma simulação, porque eu tenho certeza que o telespectador quer ter essa referência, né? Puxa vida, se eu gasto X por mês, quanto eu investiria para colocar as placas fotovoltaicas aqui no meu imóvel, na minha empresa, e em quanto tempo eu teria esse retorno? Vamos colocar no ar, produção? Olha só, está aqui. Quem é que me explica, Ricardo ou Vladimir? Começa, Ricardo. Ricardo, começa você. Vamos lá. Pedro, isso aqui é um gráfico que a gente conseguiu montar, né, criar o gráfico através de uma fatura, uma conta de energia elétrica, né? É um consumo médio mensal de 646 kW, isso daria uma conta em torno de R$500 por mês. E aí a pessoa decidiu, olha, não quero mais trabalhar com energia padrão, quero ter uma energia renovável, quero colocar as placas fotovoltaicas. Aí, quanto que ela investe, Ricardo? Então, Pedro, para um sistema de geração fotovoltaica de 7 kWh por dia, 16 módulos, né, que o pessoal chama comumente cada de placa é um módulo, é isso? Exatamente. Na verdade, o correto é módulo, né? Cada módulo tem 2 por 1, né? 2 por 1 metro, 2 metros quadrados, né? Vai precisar de uma área aí mais ou menos de 32 metros quadrados para 16 módulos, né? Com esses 16 módulos, eu teria um investimento aí na faixa ali de R$40 mil. Foi isso que vocês exemplificaram para mim. Estou colocando agora em tela cheia para o telespectador poder visualizar melhor. E aí entra uma questão que é extremamente importante, que eles tiveram a preocupação de firmar parcerias com instituições financeiras para viabilizar o financiamento disso, né, Vladimir? Esse foi o grande cuidado antes da fundação da empresa, né? Nós achamos isso, como eu falei anteriormente para você, nós queríamos parceria com alguns bancos que têm essa linha. Hoje já existe linhas específica para energia limpa, energia renovável, né? E nós conseguimos essa parceria e conseguimos umas taxas aí, taxa de carro, né? Coisa assim, de 0,79% ao mês. 0,79%. Os bancos que você falou, você comentou a respeito do Sicoob e Santander, né? A nossa parceria é o Sicoob e o Santander, que são os bancos parceiros nossos, né? Que já tem essas linhas específicas, né? Eles financiam 100% desse sistema? Financia 100%. 100%. Então, vamos supor que o cidadão teve ali um orçamento feito pela EVR na casa dos R$40 mil, e aí ele vai financiar. Isso vai dar... Está ali, né? 60 vezes de R$800. Isso, o valor aproximado, tá? Lógico que tem alguns centavos quebrados aí, mas é isso. Basicamente é 60 parcelas de R$800, ele vai ficar um pouco mais alto que a conta dele, mas é por um período de 60 meses, né? Tá, e aí assim, a gente volta com a pergunta que é a seguinte, aí o cidadão fala, bom, aí eu vou pagar R$800 de financiamento e mais 500 da conta. A partir de que momento, em quanto tempo, mais ou menos, essa conta vai começar a diminuir porque a minha energia solar já está contribuindo? Importante você mencionar isso, Pedro, que dá a oportunidade de a gente explicar um pouquinho melhor aqui um ponto que é assim, crucial para o nosso negócio e para o cliente também. Esse R$800, esse cliente especificamente, ele pediu assim, eu queria zerar a minha conta, né, a minha fatura de energia elétrica.
Isso não é possível hoje porque a gente tem uma taxa de manutenção por estar ligada à concessionária. Entendi. Que é um seguro. Se você pensar um dia de chuva, um dia que eu tiver que parar para fazer a manutenção no meu sistema, deu qualquer tipo de problema que Você não tem é o comum. suporte da... O que acontece é o seguinte, Pedro, o sistema, então, a gente trabalha assim, 95% da sua fatura você consegue reduzir, na maioria dos casos. Esse R$800, você pode tirar daí os R$500 e adicionar a taxa da concessionária. Então, de investimento, você já tinha os R$500, você pagava todo mês R$500. Isso você já pagava, estava habituado a pagar. Eu vou pagar e aí tá 800 incluída mais já a essa taxa. taxa. Exatamente. Então, você vai pagar ali um investimento de mais ou menos R$300. Uma coisa importante, a gente colocou lá na simulação que o tempo de retorno de investimento são 5 anos. Mas a gente não considerou ali a inflação e a... Que pode diminuir esse tempo. As bandeiras, E né? a bandeira, que bandeira depende... vermelha, aumentou a conta de luz. O sol não aumenta, né? O sol não tem inflação, então... E também tem a questão da... Então, mas a minha pergunta dos aumentos que a concessionária também todo Pode ano ter. vai fazer, então com Reposição certeza e esse tudo tempo mais. diminui. Mas a minha pergunta é a seguinte, eu instalei, a partir de quanto tempo, claro, vai depender do sol, vocês estavam falando para mim que tem uma média aí de captação de energia de 4 horas por dia, das 10 às 14 horas, né, das 10 da manhã às 2 da tarde. Já no mês seguinte eu começo a ver essa redução na minha conta, num período de 30 a 60 dias eu já começo Se você a ter... tiver todas as condições favoráveis, o sol ali colaborando, muito provavelmente a sua próxima fatura já pode chegar muito próximo daqueles 95% de redução que a gente comentou. O financiamento, nós estamos trabalhando com uma carência de 90 dias. Então, o cara paga primeiro só daí 90 entendeu? dias. Então ele vai começar a pagar quando já estiver gerando. Para dar tempo, Pedro, o que você que comentou, você falou, de gerar ficar aquele com duas banco, contas. aquela poupança de quilowatt-hora. Então, você não... Porque você poderia estar pagando R$500 e até gerar aquele banco mais 800 de financiamento. Sim. Então, a gente trabalha com no mínimo 90 dias de carência com as instituições bancárias para que dê tempo de você começar a gerar, formar esse banco e aí começar a trocar o financiamento pela fatura de energia. Porque, mais uma vez, só corroborando com o que o Ricardo está dizendo, 100% não vai ser nunca, porque tem uma parte que é administrativa, não tem como. Por mais que, se você viajar, ficar o mês inteiro fora de casa e não ligar absolutamente aparelho nenhum, você vai pagar uma conta de energia mínima de em torno de quanto? Assim, se for um comércio pode variar um pouco, mas assim, R$35, R$40 para CPF e para CNPJ, R$70, R$80. Então essa taxa, ela é Exatamente. pro Na resto da verdade, vida. essa taxa ela chama-se taxa de disponibilidade. Então é aquilo que você falou, a gente tem que ter lá. Por quê? Eu acho que vale colocar isso. Como é que funciona? Muita gente deve estar se perguntando. Caramba, e à noite? Como que eu vou gerar energia? Não vou ter luz? Essa é uma pergunta recorrente. A resolução 482, que foi de 2012 para cá, ela permitiu que qualquer pessoa, qualquer consumidor fosse gerador também da sua própria energia. Sim. Isso é uma resolução da ANEEL de 2012, 482. Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso. O que acontece? Eu gero créditos, então essas 4 horas de período de sol que eu estou gerando, que geralmente é uma hora que, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu trabalho o dia todo, minha casa fica lá gerando energia, e isso está sobrando. Para onde eu vou? Para uma bateria? Não, a nossa bateria, no caso, é a rede de energia. Então ela volta. A concessionária. A concessionária. Alguém está consumindo essa energia que você gerou. O seu vizinho, alguém, porque é a rede, né? A rede é isso. Então você está captando, você está disponibilizando para a Exatamente. CPFL, no caso. Exatamente, você está vendendo para a CPFL, em termos diretos. Depois você tem esse crédito com ela. Então, o que cabe a isso? Onde entra a EVR? Quando você faz um projeto desse, a primeira coisa que a gente faz é dar entrada na companhia de energia, sendo aqui na Baixada CPFL ou Electro, e vai ser trocado o seu medidor. O seu medidor ele passa a ser um medidor bidirecional. Ele mede tanto o consumo... Quanto a entrada, quanto saída de energia. Exatamente. No final do mês, isso que você falou, quando que eu vou perceber o que eu estou gerando? Quando ligar o equipamento, ele já vai estar gerando. Se tiver sol, vai estar gerando. Então, aquele crédito vai ser contabilizado no final da sua conta. Fala, ele gerou, vamos supor, em números redondos, ele gerou 100 kW e gastou 100. Zerou. Mas não zera por quê? Porque tem essa taxa de disponibilidade. Com o tempo, eu não vou criando ali, de repente, um excessivo. Um banco, eu peguei um banco de energia elétrica. Sim. E aí eu vou ter como utilizar esse banco. Vamos supor, a minha captação de energia solar, ela gerou uma quantidade de quilowatts que me sustenta ali por 3 meses. Tem isso, né? Tem isso também. Por isso que a gente trabalha com a média anual. Tem meses que a média... O consumo em relação à média ele vai ser menor e tem meses que o consumo em relação à média vai ser maior. Que eu não terminei de falar sobre a resolução 482, que existe uma possibilidade. Esse crédito que é gerado, esse banco que você falou, realmente é um banco, é uma poupança de créditos que você gera.
ele fica no seu CPF ou no seu CNPJ, ele fica de 3 a 5 anos esse crédito na sua poupança de energia lá de crédito, né? Então você pode usar isso para outro endereço seu que seja a mesma titularidade. Então ela transfere aquele crédito, ela aponta, fala, eu quero que 300 kW que eu tenho aqui, eu quero que... É a tal da geração distribuída, né? É a geração distribuída. Isso é uma coisa que hoje no Brasil a gente ainda tem essa condição, mas em países mais desenvolvidos, você saca em dinheiro isso. Você tem um cartãozinho. Na Alemanha, por exemplo, dinheiro. Na Alemanha você tem um cartão que vou viajar, cartão não vou usar nada de energia, não vou pegar em dinheiro para fazer a viagem. Então isso faz o quê? Faz com que a pessoa mude assim o seu hábito até de investimento. E tem um cliente que ele tem um comércio aqui em São Vicente e ele mora numa cobertura em Praia Grande. Então a gente pegou as 2 faturas de energia elétrica dele, fizemos um cálculo, dimensionamos o sistema e no comércio dele ele consegue transferir para o consumo, para a fatura de energia elétrica dele do apartamento. A gente tem foco tanto para o consumidor de classe C, até de consumidores de baixa renda. Contas a partir de 400 a 500 reais já estão ali no escopo de fazer esse investimento, vale muito a pena. Talvez as construtoras que estão fazendo projetos novos agora, seria o ideal, porque se você conseguir colocar isso, implantar na construção do imóvel, já fica até mais barato, você vai conseguir projetar melhor o telhado para isso. E é um argumento de venda a mais também. Argumento a mais, a pessoa vai trocar, esse apartamento ou essa casa aqui, ela tem um valor X, só que você não tem conta de energia. Então. Legal, gente, olha, vou colocar o telefone da EVR aqui para quem quiser obter mais informações, telefone, site, endereço eletrônico, WhatsApp, o que vocês tiverem à disposição, eu estou colocando aqui para que as pessoas possam conhecer um pouquinho melhor o sistema. Totalmente sem compromisso, Pedro. Eu quero, antes de mais nada, convidar você que tem interesse em instalar um sistema desse ou conhecer melhor, procure a gente. Hoje, se você colocar na internet, você vai achar inúmeras empresas, como você falou, mas eu garanto assim, com o preço que a gente consegue, devido a nós mesmos estarmos fazendo tudo, desde a homologação, ao projeto, à instalação, a parceria bancária, nós estamos fazendo tudo isso. É um bem que você está investindo, que é um bem durável, que ele vai durar e vai ficar para sempre na sua casa. Então a gente tem que ter uma relação de parceria. Você não vai comprar de uma empresa que você não conhece e daqui a pouco cadê aquela empresa quando precisar? Vamos fazer a colocação aqui, vou falar mais uma vez, nós escolhemos o programa do Pedro justamente para ele dar esse espaço para nós, porque eu acho que é um assunto extremamente técnico, então a gente precisa de um tempo, de uma pessoa como um jornalista, que é o Pedro, fala, que ele vai saber explicar direito para o consumidor. Né? Espero que ele tenha conseguido passar o recado, né? Tenha conseguido conscientizar aí a população. Claro que deve ter ficado uma série de dúvidas, mas para isso a gente coloca mesmo contato para que as pessoas possam elucidar essas dúvidas. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, são só 2 minutinhos e nós voltamos, não sai daí.